Ela estava disposta a tudo para salvar a única pessoa que sempre lutou por ela. Ele tinha tudo, menos paz com o passado que herdou. O que começou como um acordo sombrio transformou-se em uma jornada de cura e descobertas. Quando o amor e o perdão se entrelaçam, até o mais improvável destino pode florescer. Antes de ouvir essa história comovente de sacrifício, redenção e amor inesperado, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos que tocam o coração. O sol mal havia nascido quando Luísa já estava debruçada sobre sua máquina de costura. Os dedos calejados moviam-se com precisão sobre o tecido azul, transformando metros de seda em um vestido que jamais usaria. Era mais um daqueles modelos, de gala que fariam outras mulheres brilharem em festas das quais ela só ouvia falar. A pequena casa no alto da Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, era seu ateliê improvisado e lar, um espaço onde criava beleza enquanto lutava contra o julgamento de uma cidade provinciana que nunca perdoou sua gravidez solitária. Mamãe, trouxe seu café. Helena entrou no quarto com uma xícara fumegante. Aos 22 anos carregava nos olhos castanhos a mesma determinação que fizera sua mãe sobreviver ao abandono. Tinha os cabelos negros presos em um coque simples e vestia-se de maneira prática, sem os excessos das roupas que ajudava a criar. Obrigada, meu amor. Preciso terminar este vestido até amanhã. A filha do prefeito vai usar no aniversário dela. Luísa sorriu, mas Helena conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que sua mãe usava quando precisava disfarçar o cansaço dos olhos, o peso nas costas, curvadas após horas sobre a máquina de costura. Você deveria descansar um pouco. Descanso quando entregar este vestido e receber o pagamento. Luísa ajustou os óculos e voltou a costurar. Como estão os preparativos para sua mudança? Helena respirou fundo. Tinha sido aprovada na Faculdade de Administração em São Paulo, um sonho cultivado desde o ensino médio. A pequena cidade montanhosa, com suas ruelas de pedra e casas de estilo europeu, já não comportava suas ambições. Conseguiu um apartamento para dividir com uma colega. É pequeno, mas fica perto da faculdade. E já tem uma entrevista para trabalhar. Em uma cafeteria. Luísa interrompeu o movimento ritmado do pedal da máquina. Tem certeza que precisa trabalhar? Com o dinheiro que juntei? O dinheiro que você juntou mal dá para o primeiro semestre, mamãe. Helena ajoelhou-se ao lado da mãe. E você precisa guardar para seus remédios. Ou acha que não noto quando você pula doses para economizar? Um silêncio desconfortável pairou no ar. A condição cardíaca de Luísa era um assunto que ambas evitavam, uma bomba-relógio que faziam de conta ignorar, enquanto rezavam para que nunca detonasse. Os médicos exageram. Luísa deu de ombros, retomando a costura. Estou bem assim. Helena sabia que não adiantava insistir. Desde sempre fora assim, sua mãe minimizando os próprios problemas para que ela pudesse voar mais alto. Talvez por isso mesmo Helena se esforçasse tanto. Cada conquista sua era uma forma de honrar aquele sacrifício silencioso. Vou terminar de arrumar minhas coisas. Helena beijou a testa da mãe e saiu do quarto. Na pequena sala de estar, as paredes exibiam suas fotos em diferentes fases escolares, sempre com medalhas ou certificados. Era o altar que Luísa construíra para a filha, a prova concreta de que havia vencido o preconceito e criado uma jovem promissora, apesar da ausência paterna. Helena parou diante da única foto em que aparecia com um homem. Uma imagem desbotada. Onde ainda bebê, estava no colo de Eduardo, seu pai. A história ela conhecia pelos fragmentos que conseguira arrancar da mãe ao longo dos anos. Um romance intenso, uma gravidez não planejada e a escolha dele por outra mulher, mais rica, mais conectada às famílias tradicionais da região, mais adequada aos olhos da sociedade conservadora. O som da campainha interrompeu seus pensamentos. Helena pode atender. Deve ser Dona Mercedes para a prova final do vestido. Helena abriu a porta, mas em vez da esposa do farmacêutico, encontrou um senhor de idade avançada, impecavelmente vestido, que a observou com uma intensidade desconcertante. Posso ajudar? Perguntou Helena intrigada. Você é... O homem parecia ter visto um fantasma.
Helena Campos mora aqui? Helena assentiu, desconfiada. Sua mãe está? Perguntou ele, ajeitando a gravata, visivelmente nervoso. Quem deseja falar com ela? Diga que Antônio Mendes gostaria de conversar. O nome não significava nada para Helena, mas o tom urgente do homem a fez chamar a mãe. Quando Luísa apareceu na sala e viu o visitante. O rosto dela empalideceu de uma forma que Helena nunca havia presenciado antes. O que faz aqui? A voz de Luísa era quase um sussurro. Precisamos conversar, Luísa. É sobre Eduardo. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eduardo, seu pai. Um nome raramente pronunciado naquela casa. Helena, querida, pode nos dar licença? Pediu Luísa sem desviar o olhar do visitante. Não, mamãe. Se é sobre meu pai, tenho direito de ouvir. Luísa hesitou, mas acabou concordando, com um aceno. Os três sentaram-se na pequena sala, um silêncio pesado pairando entre eles. Eduardo sofreu um acidente vascular cerebral há 3 dias. Antônio foi direto ao ponto. Os médicos não sabem se ele vai resistir. Luísa levou a mão ao peito, um gesto que Helena conhecia bem. Era como sua mãe lidava com emoções intensas, pressionando o local onde o coração batia irregularmente. Por que veio nos avisar? Depois de tantos anos, questionou Luísa. Antônio, que Helena agora supunha ser parente de seu pai, respirou fundo. Porque antes de perder a consciência, ele pediu para ver a filha, para ver Helena. Os olhos de Helena arderam. Um nó formou-se em sua garganta. 22 anos de ausência e agora, à beira do que poderia ser o fim, seu pai se lembrava de sua existência? Não vou. Helena levantou-se, as mãos trêmulas. Ele teve 22 anos para me conhecer. Helena. Luísa estendeu a mão para a filha. E o que sua esposa acha disso? Helena perguntou, encarando Antônio. A mulher pela qual ele trocou minha mãe? Ela sabe que ele quer me ver? Cecília e Eduardo se separaram há 15 anos, revelou Antônio. Ele vive sozinho desde então. Aquela revelação caiu como um raio sobre Helena. Em sua mente havia construído a imagem de um homem vivendo uma vida perfeita com outra família, enquanto ela e a mãe lutavam para sobreviver. Por que ele nunca nos procurou então? A voz de Helena saiu embargada. Vergonha. Antônio baixou o olhar, e depois medo de que fosse tarde demais. Eduardo cometeu o maior erro de sua vida quando abandonou vocês, e passou os últimos 15 anos pagando por isso. Luísa, que permanecera em silêncio, finalmente falou. Onde ele está internado? No Hospital São Camilo, em São Paulo. 1. Calafrio percorreu a espinha de Helena. São Paulo, justamente para onde ela se mudaria em menos de uma semana. Isso não muda nada nos meus planos. Helena cruzou os braços, defensiva. Vou para São Paulo estudar, não para conhecer um homem que nunca quis me ver. Helena, Antônio tirou um envelope do bolso interno do paletó. Eduardo construiu uma fortuna considerável nos últimos anos. É dono da Mendes Incorporações. Ele quer que você saiba que tem direito à parte dessa herança, independentemente de querer vê-lo ou não. Helena sentiu o sangue ferver. Acha que pode comprar o perdão dele? Ou o meu? Não é isso, querida, interveio Luísa. Mas talvez... Nem comece, mamãe, Helena interrompeu. Passei minha vida inteira vendo você se matar de trabalhar, economizando cada centavo para meus estudos, enquanto ele vivia confortavelmente. Antônio colocou o envelope sobre a mesa. Aqui estão todos os detalhes sobre o patrimônio e também o contato do advogado. Eduardo instruiu que tudo seja feito conforme sua vontade, Helena, sem qualquer pressão. Ele se levantou. O quarto dele é o 507. A decisão de visitá-lo ou não é completamente sua. Depois que Antônio saiu, Helena desabou no sofá, as lágrimas finalmente escapando. Por que ele faz isso agora, mamãe? Por que esperar até estar à beira? Talvez porque só agora ele tenha percebido o que realmente importa, respondeu Luísa, sentando-se ao lado da filha. Helena encarou o envelope sobre a mesa. Dentro dele havia mais do que informações sobre dinheiro. Havia o passado, que nunca conheceu, e um futuro que jamais imaginou possível. 3 dias depois,
Helena estava no ônibus para São Paulo, partindo uma semana antes do planejado. Na mochila, além das poucas roupas e dos documentos para a matrícula, carregava o envelope que Antônio deixara. Não o havia aberto. Parte dela queria jogá-lo fora, recusar qualquer coisa vinda daquele homem que as abandonou. Outra parte, porém, pensava na mãe e em como o dinheiro poderia proporcionar o tratamento cardíaco adequado que ela sempre adiou por falta de recursos. A viagem de Campos do Jordão a São Paulo durou 4 horas, tempo suficiente para que Helena repensasse toda a sua vida. Quando o ônibus entrou na maior metrópole da América Latina, o coração dela acelerou. Ali estava a cidade onde realizaria seu sonho de cursar administração e onde seu pai lutava para sobreviver em um leito de hospital. Ao desembarcar, na rodoviária do Tietê, Helena checou o endereço do pequeno apartamento que dividiria com Roberta, uma colega que conhecera online através de um grupo de calouros. Pegou o metrô e, após uma viagem tensa onde segurou a mochila contra o peito no vagão lotado, finalmente chegou ao prédio simples no bairro da Liberdade. O apartamento era minúsculo, uma sala-cozinha conjugada, um banheiro e um quarto que dividiria com Roberta. A colega, uma jovem extrovertida de cabelos coloridos, já a esperava. Bem-vinda à selva de pedra. Roberta a abraçou como se fossem amigas de longa data. Achei que você só viria na próxima semana. Mudança de planos. Helena forçou um sorriso. Precisei adiantar algumas coisas. Ótimo. Assim você já pode ir comigo à festa de boas-vindas da faculdade amanhã. Helena largou a mochila sobre a cama de solteiro encostada na parede. Na verdade, preciso resolver algo antes. Você conhece o Hospital São Camilo? Roberta franziu o senho, preocupada. Aconteceu alguma coisa? É complicado. Helena sentou-se na cama. Meu pai está internado lá. Nas horas seguintes, Helena surpreendeu-se contando a Roberta toda a história. O abandono, a vida com a mãe costureira, a visita inesperada de Antônio, a revelação sobre seu pai. Era estranho como se sentia à vontade para compartilhar isso com alguém que acabara de conhecer, quando nunca havia falado sobre o assunto com ninguém em sua cidade natal. E você vai vê-lo? Perguntou Roberta depois de ouvir tudo. Não sei. Helena encarou o envelope ainda fechado em suas mãos. Por um lado, quero jogá-lo na cara dele que consegui chegar até aqui sem a ajuda dele. Por outro, você quer entender por que ele nunca te procurou. Helena assentiu, sentindo as lágrimas voltarem. E tem minha mãe também. Ela precisa de uma cirurgia cardíaca que nunca pudemos pagar. Se esse dinheiro puder ajudá-la, então você tem 2 razões para ir ao hospital amanhã. Roberta pegou o celular. Vou te mostrar como chegar lá. É relativamente perto daqui. Naquela noite, Helena dormiu pouco. Os pensamentos giravam entre o ressentimento acumulado por anos e a curiosidade de conhecer o homem cujo sangue corria em suas veias. Pela manhã, após um café rápido preparado por Roberta, ela tomou sua decisão. Vou hoje mesmo ao hospital, anunciou enquanto terminava de se arrumar. Quero resolver isso antes de começar as aulas. Quer que eu vá com você? Ofereceu Roberta. Não, obrigada. É algo que preciso fazer sozinha. O Hospital São Camilo era imponente, muito diferente do pequeno Hospital Municipal de Campos do Jordão. Helena sentiu-se pequena ao passar pelas portas automáticas da recepção. Chegando ao balcão, hesitou antes de falar. Bom dia. Vim ver Eduardo Mendes, quarto 507. A recepcionista digitou algo no computador e olhou para Helena com expressão séria. A senhorita é parente? Sou a filha dele. Um momento, por favor. A recepcionista fez uma ligação rápida e minutos depois, Helena viu Antônio vindo em sua direção, parecendo ainda mais cansado do que em Campos do Jordão. Helena, havia alívio genuíno em sua voz. Você veio. Ainda não decidi se quero vê-lo. Helena foi sincera, mas precisava vir até aqui para tomar essa decisão. Antônio assentiu, compreensivo. A situação de Eduardo é estável, mas crítica. Os médicos conseguiram estabilizá-lo, mas ele ainda não acordou. Ele sabe que estou aqui? Não. Está em coma induzido. Antônio indicou os elevadores. Mas se quiser subir, posso te levar até o quarto.
O coração de Helena batia tão forte que parecia querer sair do peito. Durante a subida silenciosa no elevador, ela pensou na mãe. O que Luísa diria se estivesse ali? A última conversa que tiveram antes de Helena partir ainda ecoava em sua mente. Não vá por raiva ou por vingança, filha. Vá por você mesma, para encontrar suas próprias respostas. O quinto andar era diferente dos outros. Mais silencioso, com enfermeiras movendo-se discretamente entre os quartos. Antônio a conduziu até uma porta onde uma placa indicava o número 507. Ele está sendo bem assistido. Contratei enfermeiros particulares para revezarem-se em turnos de 12 horas, explicou Antônio antes de abrir a porta. Tem certeza que quer entrar? Helena respirou fundo e assentiu. O quarto era amplo e impessoalmente confortável, com equipamentos médicos sofisticados ao redor de uma cama, onde repousava um homem de meia idade, conectado a tubos e monitores. Helena aproximou-se lentamente, sentindo as pernas tremerem. Então ali estava ele, Eduardo Mendes, seu pai, o homem que a abandonara antes mesmo que pudesse formar qualquer lembrança dele. Havia algumas poucas semelhanças entre eles. O formato do queixo, as sobrancelhas espessas. Parecia mais velho do que seus 47 anos, com cabelos grisalhos nas têmporas e linhas profundas ao redor dos olhos fechados. Quanto tempo ele está assim? Perguntou Helena, sua voz quase um sussurro. 6 dias. Os médicos dizem que os próximos dias serão decisivos. Helena ficou ali, observando o movimento suave do peito de Eduardo subindo e descendo com a ajuda dos aparelhos. O que diria a ele se pudesse ouvir? Que o odiava por abandoná-la. Que crescera imaginando como seria ter um pai. Que, apesar de tudo, uma parte dela sempre esperou que um dia ele aparecesse na porta de casa, arrependido. Ele tem família? Quero dizer, além de mim, perguntou sem desviar o olhar do homem inconsciente. Não. Após o divórcio de Cecília, Eduardo mergulhou no trabalho. Construiu um império imobiliário, mas vivia praticamente sozinho. Eu sou seu tio, irmão, de sua mãe. Cuido dos negócios com ele há alguns anos. Helena sentiu uma mistura confusa de emoções. Havia imaginado seu pai vivendo uma vida perfeita com outra família, talvez com meio-irmãos, que tivessem recebido todo o amor que lhe fora negado. A realidade de um homem solitário, bem-sucedido materialmente, mas emocionalmente isolado, não se encaixava na narrativa que construíra ao longo dos anos. Por que ele nunca nos procurou? A pergunta saiu antes que pudesse conter. Antônio sentou-se em uma poltrona ao lado da cama. Eduardo cometeu um erro terrível quando jovem. Estava assustado com a responsabilidade, deixou-se influenciar pela família de Cecília, que era poderosa na região. Quando finalmente percebeu o erro, achou que já era tarde demais, que vocês estariam melhor sem ele. E quanto mais tempo passou, mais difícil ficou tomar a iniciativa. Então ele preferiu nos ignorar. Helena sentiu a raiva crescer. Enquanto minha mãe se matava de trabalhar para me criar, ele tentou ajudar financeiramente várias vezes. Antônio parecia desconfortável. Sua mãe nunca contou? Helena sentiu como se tivesse levado um tapa. Do que está falando? Eduardo enviou dinheiro regularmente nos primeiros anos. Sua mãe devolvia todos os cheques rasgados. Depois ele tentou criar uma conta para você, para seus estudos. Luísa ameaçou processá-lo se continuasse. Ela não queria nada dele, só queria ser deixada em paz. A revelação atingiu Helena como um raio. Por que sua mãe nunca mencionara isso? Por anos construíra uma imagem de um pai que simplesmente as abandonara à própria sorte, sem olhar para trás. A ideia de que houvera tentativas de contato, mesmo que apenas financeiro, abalava as fundações de sua raiva cuidadosamente cultivada. Não acredito em você. Helena cruzou os braços defensiva. Antônio suspirou cansado. No escritório de Eduardo há uma pasta com cópias de todos os cheques devolvidos, das cartas não respondidas. Ele guardou tudo. Não estou tentando justificar o que ele fez, Helena. O abandono inicial foi real e imperdoável, mas a história completa é mais complicada do que você imagina. Helena olhou novamente para o homem na cama, agora com olhos marejados.
Toda a sua vida fora construída sobre uma versão parcial da verdade, o que mais não sabia. Preciso de ar. Helena dirigiu-se à porta. Vou voltar outro dia. Helena, Antônio chamou quando ela já estava na porta. Independentemente do que decidir sobre seu relacionamento com Eduardo, o envelope que te dei contém documentos importantes. Seu pai providenciou tudo para que você tenha acesso aos recursos que precisa para seus estudos e para o tratamento de sua mãe. Não rejeite isso por orgulho ou raiva. Helena saiu sem responder, o coração pesado com revelações que não sabia como processar. No elevador, abriu a bolsa e finalmente retirou o envelope. Ao descer para o saguão, sentou-se em um banco afastado e, com dedos trêmulos, rompeu o lacre. Dentro, havia documentos que comprovariam sua identidade como filha legítima de Eduardo. Mendes, além de papéis indicando que uma conta bancária já havia sido aberta em seu nome, com um valor que fez seus olhos se arregalarem, 5 milhões de reais. Havia também uma carta manuscrita, datada de 3 semanas antes. Com o coração aos pulos, Helena começou a ler. Querida Helena, se está lendo isto é porque finalmente encontrei coragem para fazer o que deveria ter feito há mais de 20 anos, reconhecê-la publicamente como minha filha e pedir seu perdão, ou porque a covardia me acompanhou até o fim, e só após meu colapso Antônio cumpriu meu pedido de procurá-la. Não há justificativas para o que fiz. Era jovem, mas não tão jovem assim. Estava assustado, mas não mais do que sua mãe deve ter ficado. Escolhi o caminho fácil e, por isso, perdi a chance de ver você crescer, de ouvir suas primeiras palavras, de assistir seus primeiros passos. Dinheiro que deixo para você não é uma tentativa de comprar seu perdão ou seu afeto. É simplesmente o que sempre foi seu por direito. Use-o para realizar seus sonhos, para cuidar de Luísa, para construir a vida que merece. Se ainda estou vivo quando ler esta carta, e se em seu coração houver espaço para conhecer este velho, tolo que é seu pai, nada me faria mais feliz. Se não for possível, compreenderei. Algumas decisões não têm volta. E aprendi isso da maneira mais dolorosa. Com amor. Mesmo que você duvide disso, Eduardo. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena agora. A carta parecia sincera, o arrependimento, genuíno. Mas como perdoar 2 décadas de ausência? Como processar a informação de que sua mãe, por orgulho ou mágoa, recusara a ajuda que poderia ter tornado suas vidas menos difíceis? Helena guardou os documentos e saiu do hospital. Precisava pensar, ordenar seus sentimentos, decidir o próximo passo. Enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo, sentiu o celular vibrar no bolso. Era uma mensagem de sua mãe. Ele te procurou? Antônio me ligou dizendo que você foi ao hospital. Helena parou no meio da calçada, sentindo uma onda de raiva. Sua mãe sabia que ela iria, talvez até esperasse isso. Digitou rapidamente. Por que nunca me contou que ele tentou nos ajudar financeiramente? Que você recusou o dinheiro? Dele todos esses anos. A resposta demorou alguns minutos para chegar. Porque não era só dinheiro que precisávamos dele, filha. Era presença, era amor, era responsabilidade. Aceitar aqueles cheques seria como dizer que estava tudo bem ele ter nos abandonado, desde que pagasse por isso. Helena sentou-se em um banco de praça, refletindo sobre as palavras da mãe. Havia lógica naquele orgulho ferido, mas também havia consequências. Anos de dificuldades financeiras, a saúde de Luísa deteriorando-se por falta de tratamento adequado, as limitações que Helena enfrentara por falta de recursos. Quando voltou ao pequeno apartamento, Helena encontrou Roberta preparando um macarrão instantâneo para o almoço. E então? Como foi? Perguntou a colega preocupada ao ver os olhos vermelhos de Helena. Complicado. Helena deixou-se cair no pequeno sofá. Descobri que a história não é exatamente como minha mãe me contou. Meu pai tentou nos ajudar, financeiramente, mas ela recusou. Roberta sentou-se ao lado dela. E isso muda o que você sente por ele? Não sei. Helena encarou o teto confusa. Ele ainda nos abandonou. Ainda escolheu outra mulher em vez da minha mãe. Ainda me privou de ter um pai. Mas agora há nuances. A vida raramente é preto e branco, né? Roberta ofereceu um sorriso compreensivo. O que vai fazer agora?
Helena pegou novamente o envelope, encarando os documentos que a tornariam milionária da noite para o dia. Primeiro vou garantir que minha mãe tenha o melhor tratamento possível. Depois, não sei. Parte de mim quer conhecê-lo, entender quem é esse homem. Outra parte tem medo de baixar a guarda e depois descobrir que não vale a pena. Você tem tempo para decidir. Roberta apertou seu ombro em solidariedade. Mas tempo era justamente o que poderia estar acabando para Eduardo Mendes. Enquanto saboreava o macarrão instantâneo com Roberta, Helena não conseguia parar de pensar no homem imóvel naquela cama de hospital, conectado a tubos e aparelhos. E em quantas perguntas ficariam sem resposta se ele partisse sem que tivessem realmente se conhecido? Naquela noite, ela ligou para a mãe. A conversa foi difícil, com lágrimas de ambos os lados. Luísa finalmente revelou toda a história. O medo inicial de Eduardo, a pressão da família de Cecília, as promessas quebradas, as tentativas frustradas de reconciliação anos depois. Por que nunca me contou isso, mamãe? Porque temia que você o procurasse e se decepcionasse novamente. A voz de Luísa estava embargada. Ou pior, que ele te rejeitasse de novo. Quis proteger você. Não era sua decisão para tomar sozinha. Helena sentiu a mágoa crescer. Eu tinha o direito de saber. Você tem razão. Luísa suspirou pesadamente do outro lado da linha. Cometi erros tentando proteger você. Talvez sem perceber, tenha permitido que minha mágoa influenciasse nossas vidas mais do que deveria. A admissão sincera desarmou Helena. Sua mãe, sempre tão forte e decidida, raramente admitia erros. Vou marcar uma consulta com um cardiologista para você aqui em São Paulo. Helena mudou de assunto. O melhor que encontrar. Com que dinheiro, filha? Luísa soou preocupada. Eduardo abriu uma conta para mim. Há dinheiro suficiente para seu tratamento e muito mais. Houve um silêncio prolongado. E você vai aceitá-lo depois de todos esses anos? Helena fechou os olhos lembrando-se da carta, do homem inconsciente no hospital, das revelações daquele dia. Vou, não por ele, mas por nós. Por você. Helena respirou fundo antes de continuar. E também vou conhecê-lo, mamãe. Se ele sobreviver. Preciso fazer isso por mim mesma. A resposta de Luísa veio após um momento de reflexão. Então faça, minha filha. E qualquer que seja sua decisão depois disso, estarei aqui para apoiá-la. Ao desligar, Helena sentiu como se um peso tivesse sido parcialmente removido de seus ombros. Havia um longo caminho pela frente, cheio de emoções complexas e decisões difíceis. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava tomando as rédeas de sua própria história, não apenas seguindo o roteiro escrito por outros. Na manhã seguinte, antes mesmo de se dirigir à universidade para finalizar sua matrícula, Helena retornou ao Hospital São Camilo. Dessa vez entrou no quarto 507, com mais firmeza no passo, determinada a encarar o homem que era seu pai, fosse para perdoá-lo ou para finalmente fechar aquele capítulo de sua vida. Porém, ao entrar no quarto, percebeu imediatamente que algo havia mudado. Os aparelhos emitiam sons diferentes, e havia um movimento incomum de enfermeiras. E quando se aproximou da cama, viu que os olhos de Eduardo Mendes estavam abertos, encarando-a com uma mistura de confusão e o que parecia ser um lampejo de reconhecimento. Helena? A voz dele era rouca, quase inaudível, mas carregada de emoção. É você mesmo? Helena? Repetiu Eduardo, a voz fraca enquanto seus olhos percorriam o rosto da jovem. Você veio? Helena permaneceu paralisada, incapaz de processar o turbilhão de emoções que a invadia. Por anos imaginou esse momento, criando diálogos imaginários onde despejava toda sua mágoa. Agora, diante do homem fragilizado na cama do hospital, as palavras simplesmente não vinham. Vou chamar o médico, disse uma enfermeira saindo rapidamente do quarto. Quanto tempo? Eduardo tentou se ajeitar, mas a fraqueza o impediu. Você é tão parecida com sua mãe. O senhor nem me conhece, Helena respondeu finalmente, a voz controlada apesar do tremor nas mãos. Não sabe como sou. Eduardo fechou os olhos por um momento,
como se absorvesse o impacto daquelas palavras. Tem razão, não tenho esse direito. O médico entrou no quarto, interrompendo o momento. Após examinar Eduardo, explicou que o despertar era um sinal positivo, mas que o paciente precisava de repouso absoluto. Apenas visitas breves por enquanto, orientou, olhando para Helena. Você é parente? Sou a filha dele, respondeu sentindo o peso daquelas palavras pela primeira vez. Quando o médico saiu, um silêncio desconfortável preencheu o quarto. Helena aproximou-se da janela, observando a cidade que mal conhecia se estender até o horizonte. Por que quis me ver? Perguntou sem se virar. Porque é a única coisa que me arrependo verdadeiramente na vida. A voz de Eduardo. Soou mais firme agora. Abandonar você e sua mãe. Helena virou-se encarando-o. E só percebeu isso quando achou que poderia morrer? Não. Eduardo sustentou seu olhar. Percebi muito antes. Só não tive coragem de enfrentar o que havia feito. Antônio entrou no quarto nesse momento, surpreendendo-se ao ver o sobrinho acordado. Após um breve momento de emoção, percebeu a tensão entre pai e filha. Talvez seja melhor conversar em outro dia, quando Eduardo estiver mais forte, sugeriu. Não, Eduardo protestou, estendendo levemente a mão em direção a Helena. Por favor, fique mais um pouco. Helena hesitou, dividida entre a vontade de fugir e a curiosidade que a consumia. Preciso ir à faculdade, respondeu por fim. Tenho que finalizar minha matrícula. Você vai voltar? A vulnerabilidade na voz de Eduardo era palpável. Helena encarou o homem que biologicamente era seu pai, mas que emocionalmente era um completo estranho. Talvez foi tudo o que conseguiu dizer antes de sair. Na universidade, Helena cumpriu os procedimentos burocráticos como um autômato. Sua mente estava no quarto de hospital, nas palavras trocadas, nas décadas de ausência condensadas em minutos de conversa. Você parece a quilômetros daqui, comentou Roberta, quando se encontraram para almoçar no restaurante universitário. Meu pai acordou, né? Helena revelou, mexendo distraidamente na comida. Conversamos, ou tentamos. E como foi? Estranho. Como falar com um estranho que deveria ser familiar? Helena largou o garfo. Ele disse que se arrepende de ter nos abandonado. Acredita nele? Não sei. Quero acreditar. E ao mesmo tempo tenho medo de acreditar e me decepcionar novamente. Quando retornou ao apartamento no final da tarde, Helena encontrou uma mensagem de Antônio informando que Eduardo havia sido transferido para um quarto de recuperação e que os médicos estavam otimistas quanto à sua recuperação. Durante a semana seguinte, Helena mergulhou nos preparativos para o início das aulas. Comprou livros, agora podendo escolher edições novas em vez das usadas que sempre precisou adquirir. Organizou seu pequeno espaço no apartamento e tentou não pensar no hospital ou no homem que a esperava lá. Mas no domingo, uma semana após o despertar de Eduardo, Helena se viu novamente diante do Hospital São Camilo. Desta vez, Antônio a aguardava na recepção. Ele pergunta por você todos os dias, comentou enquanto subiam pelo elevador. Como ele está? Melhorando rapidamente. Os médicos dizem que foi um milagre não ter havido sequelas neurológicas graves. Antônio pausou. Ele mudou muito desde que te viu, Helena. Há uma determinação nele que não via há anos. O novo quarto era menor, mas mais acolhedor. Quando encontraram Eduardo sentado em uma poltrona perto da janela, vestindo um roupão sobre o pijama hospitalar. Parecia mais forte, embora ainda visivelmente abatido. Helena, o rosto dele iluminou-se. Achei que não viria mais. Vim ver como o senhor está, ela respondeu, mantendo distância. Por favor, não me chame de senhor. Eduardo indicou a cadeira próxima. Pode se sentar? Helena assentiu, notando que Antônio discretamente deixava o quarto para dar-lhes privacidade. Como estão os preparativos para a faculdade? Perguntou Eduardo. Como sabe sobre isso? Antônio me contou. Administração, certo? Havia orgulho genuíno em sua voz. Sempre gostei da área também. Percebo.
Helena comentou secamente, indicando com um gesto a janela panorâmica que mostrava vários edifícios comerciais. A Mendes Incorporações parece bem-sucedida. Eduardo suspirou. O dinheiro nunca foi problema, é verdade. Mas há outras formas de pobreza que demorei a reconhecer. O silêncio que seguiu foi interrompido por uma enfermeira trazendo medicações. Após ela sair, Eduardo retomou. Sua mãe? Como ela está? A pergunta pegou Helena de surpresa. Em todas as vezes que imaginara um reencontro com seu pai, nunca pensou que ele perguntaria sobre Luísa. Ela precisa de uma cirurgia cardíaca. Sempre precisou, mas nunca tivemos condições. Eduardo fechou os olhos, visivelmente abalado. Por isso recusei a ajuda? A pergunta era retórica. Por orgulho, privei vocês de tantas coisas. Não foi apenas orgulho, Helena. Defendeu a mãe, surpreendendo a si mesma. Foi dignidade. O Senhor, você nos abandonou. O mínimo que podia fazer era assumir responsabilidade, não apenas enviar cheques. Tem razão. Eduardo encarou-a diretamente. Mas agora quero fazer mais do que enviar dinheiro. Quero conhecer você, Helena. Quero poder ajudar sua mãe também, se ela permitir. Por quê? Por que agora e não há 5, 10 ou 20 anos? Eduardo levantou-se com esforço e caminhou lentamente até a janela. Porque sou um covarde que precisou encarar a morte para perceber que estava desperdiçando a única coisa que realmente importa. A chance de conhecer minha filha. A sinceridade na voz dele atingiu Helena mais profundamente do que gostaria de admitir. Uma parte dela queria continuar protegendo-se atrás da muralha de ressentimento que construíra ao longo dos anos. Outra parte, porém, ansiava por respostas, por conexão, por entender suas próprias origens. Você disse que não ficou com Cecília. Helena mudou de assunto. Por quê? Eduardo voltou a sentar-se, visivelmente cansado. Porque nosso casamento estava condenado desde o início. Foi um arranjo entre famílias, não um relacionamento de amor. Eduardo fez uma pausa. Diferente do que senti por sua mãe. Você amou minha mãe? Helena não conseguiu esconder a incredulidade. Mais do que ela jamais acreditaria agora. Eduardo sorriu tristemente. Luísa era... uma mulher extraordinária. Independente, talentosa, determinada. Assustou-me na época. Eu era um jovem mimado, acostumado a ter tudo sem esforço. Então você a abandonou porque ela era forte demais para você? Não. Abandonei porque fui fraco demais para ela. Eduardo admitiu. Quando engravidou, entrei em pânico. Meus pais pressionaram para que resolvesse o problema discretamente. A família de Cecília ofereceu segurança, posição social, um futuro adequado. Fiz a escolha errada e paguei por isso cada dia desde então. Helena sentiu lágrimas se formando, mas conteve-as. Isso não muda o passado. Não muda. Eduardo concordou. Mas talvez possa influenciar o futuro. Nosso futuro, se você me der uma chance. Antes que Helena pudesse responder, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Roberta, lembrando-a sobre a reunião de orientação aos calouros que aconteceria em 1 hora. Preciso ir. Helena levantou-se. Tenho um compromisso na faculdade. Entendo. A decepção era visível no rosto de Eduardo. Você voltará? Helena hesitou. Cada visita abria mais portas para um relacionamento que não sabia se queria ou se deveria querer. Cada conversa desmontava um pouco da imagem do pai monstro que construíra para se proteger. Talvez. Foi sua resposta, a mesma da primeira. Visita. Helena, chamou Eduardo quando ela já estava na porta. Seus avós. Meus pais gostariam de conhecê-la. A informação a pegou desprevenida. Tenho avós? Sim. Moram em um sítio em Atibaia. São idosos agora, mas lúcidos. Eles não sabem sobre você. Outro erro meu. Helena sentiu uma onda de raiva, renovada. Você escondeu minha existência até dos seus próprios pais? No início, sim. Eduardo não tentou se defender. Depois, quando tentei contar, parecia tarde demais. Mais uma covardia minha. Helena saiu sem responder.
o coração pesado com mais essa revelação. Na universidade, participou da reunião de calouros com metade da atenção. Sua mente dividida entre o presente que tentava construir e o passado que insistia em voltar à tona. Após a reunião, ao sair do campus, Helena ficou surpresa ao encontrar Antônio esperando-a no portão. Desculpe aparecer assim, ele disse, mas achei importante falar com você longe do hospital. Sobre o quê? Antônio indicou um café próximo. Relutante, Helena o seguiu. Eduardo tem uma proposta. Para você, começou Antônio, depois que se sentaram. Ele não quis mencionar hoje porque temia que você interpretasse mal suas intenções. Que tipo de proposta? Helena perguntou, desconfiada. Ele quer que você conheça a empresa, a Mendes Incorporações. Antônio parecia escolher as palavras com cuidado. Não como funcionária ou herdeira, embora você seja legalmente isso agora, mas como alguém que está estudando administração e poderia se beneficiar de um contato direto com uma grande corporação. Helena ficou em silêncio, processando a informação. Por que ele não me disse isso diretamente? Porque teme que você ache que ele está tentando comprá-la com oportunidades profissionais. Antônio sorriu levemente. O que, conhecendo Eduardo, provavelmente é um pouco verdade, mas também é genuíno. Ele realmente acredita que poderia ser uma experiência valiosa para sua formação. E o que eu ganharia com isso? Experiência prática em uma das maiores incorporadoras do país. Contatos no mercado. Uma linha no currículo que abriria portas em qualquer lugar. Antônio tomou um gole de café antes de continuar. E talvez, apenas talvez, a chance de conhecer melhor seu pai em um ambiente onde ele se sente confiante em seu elemento. Helena refletiu sobre a proposta. Era tentadora do ponto de vista profissional, mas amedrontadora do ponto de vista emocional. Posso pensar a respeito? Claro. Antônio deslizou um cartão sobre a mesa. Este é meu contato direto. Quando decidir, me avise. Naquela noite, Helena ligou para a mãe. A conversa foi longa e difícil, com Luísa inicialmente resistente à ideia de aceitar qualquer ajuda médica vinda indiretamente de Eduardo. Mamãe, não seja teimosa, Helena argumentou. Sua saúde é mais importante que orgulho agora. Não é apenas orgulho, filha. É sobre dignidade. Por 22 anos cuidei de nós duas sem a ajuda dele. E pagou um preço alto por isso. Sua saúde, por exemplo. Helena respirou fundo. Ele quer ajudar agora. Por que não deixar? Um silêncio prolongado seguiu. Você o perdoou? Luísa perguntou finalmente. Não sei. Helena foi sincera. Estou tentando entender quem ele é antes de decidir se o perdoo ou não. E quem ele é? Um homem complicado, arrependido, parece. Solitário, definitivamente. Helena pausou. Ele falou de você. O que disse? A curiosidade de Luísa era palpável mesmo através do telefone. Que te amou, que você era forte demais para o homem fraco que ele era. Outro silêncio, este carregado de emoção contida. Ele sempre soube usar as palavras, comentou Luísa finalmente, mas sem a amargura habitual. Quando desligou, Helena ficou encarando o cartão que Antônio lhe dera. Uma decisão precisava ser tomada, não apenas sobre a proposta profissional, mas sobre que tipo de relacionamento, se algum, queria construir com Eduardo Mendes. Na manhã seguinte, as aulas começaram. Helena mergulhou na nova rotina acadêmica, tentando focar nos estudos e não nas complicações familiares que surgiam. Mas na terceira noite, após terminar uma leitura para o dia seguinte, pegou o telefone e ligou para Antônio. Eu aceito. Conhecer a empresa, me anunciou, mas com uma condição. Qual? Quero que minha mãe venha para São Paulo. Quero que ela tenha o melhor tratamento cardíaco possível, na melhor clínica da cidade. E quero que Eduardo arranje tudo isso pessoalmente, não através de intermediários ou assistentes. Houve um momento de silêncio, então Antônio respondeu. Tenho certeza que ele ficará feliz em atender seu pedido. Não é um pedido, corrigiu Helena. É uma condição. Quando desligou, Helena sentiu uma estranha mistura de ansiedade e alívio. Estava dando um passo em direção a esse homem que era seu pai biológico.
testando não apenas sua sinceridade, mas também a si mesma e sua capacidade de abrir espaço em sua vida para ele. O que não sabia ainda era que esse passo a levaria a descobrir segredos muito mais profundos do que imaginava, segredos que conectavam sua mãe, seu pai e toda a sua existência de maneiras que jamais poderia ter previsto. 2 semanas depois, o táxi estacionou em frente ao elegante edifício de vidro e concreto, no coração financeiro de São Paulo. Mendes Incorporações reluzia em letras metálicas na fachada imponente. Helena respirou fundo antes de sair do veículo. Na recepção, foi recebida com deferência incomum. Senhorita Mendes, bem-vinda. A recepcionista sorriu. O senhor Antônio a aguarda no Vismonte 5º andar. Senhorita Mendes. O sobrenome que nunca usara soava estranho. Durante toda a vida, fora Helena Campos, filha de Luísa, a costureira respeitada, mas solteira de Campos do B, Jordão. Agora, subitamente, era uma Mendes, sobrenome que abria portas e inspirava reverência. No elevador panorâmico, observou a cidade se tornando menor enquanto subia. Era uma metáfora adequada para como se sentia, elevando-se acima da vida que conhecia, rumo ao desconhecido. Antônio a esperava no corredor. Obrigado por vir. Ele a conduziu por um corredor de paredes de vidro. Eduardo será liberado do hospital amanhã, mas insistiu que você conhecesse a empresa hoje. Disse que não. Queria que sua presença aqui fosse ofuscada pela dele. Ele pensou nisso. Helena não conseguiu esconder a surpresa. Seu pai é mais perceptivo do que aparenta. Antônio sorriu, especialmente desde o AVC. O tour pela empresa revelou uma operação impressionante. Departamentos de arquitetura, engenharia, marketing, vendas, jurídico e financeiro ocupavam 3 andares inteiros. Helena observou tudo com olhos críticos e curiosos, fazendo perguntas pertinentes que pareceram surpreender positivamente Antônio e os gerentes que os acompanhavam em cada setor. Ao final, foram para uma sala de reuniões no último andar, com vista panorâmica para a cidade. O que achou? Perguntou Antônio, enquanto servia um café. É maior do que imaginei. Helena analisou cuidadosamente sua xícara e parece bem estruturada. Foi construída do zero por seu pai. Antônio sentou-se à frente dela. Começou com pequenos empreendimentos em cidades do interior. Hoje temos projetos em 5 estados. Helena absorveu a informação em silêncio. E onde exatamente eu me encaixaria nisso tudo? Perguntou finalmente. Onde você quiser. Antônio inclinou-se ligeiramente. Eduardo sugere que você comece com um programa personalizado, passando algumas horas por semana em diferentes departamentos. Uma espécie de estágio rotativo que lhe daria visão completa da operação. Não seria favoritismo? Se fosse apenas filha de um funcionário, sim, mas você é herdeira legal da empresa. Antônio sorriu. Conhecer todas as operações. Não é favoritismo, é responsabilidade. Helena desviou o olhar para a cidade lá embaixo. Aceitar aquela posição significaria reconhecer publicamente seu vínculo com Eduardo. Significaria integrar-se a um mundo que nunca fizera parte do seu. Minha mãe chega amanhã, comentou, mudando de assunto. Eduardo cumpriu sua parte? Integralmente. Antônio assentiu. Luísa tem consulta marcada com o Dr. Silveira, um dos melhores cardiologistas do país, na quinta-feira. Está hospedada no flat ao lado do seu apartamento, conforme solicitou. Helena sentiu uma onda de alívio. O primeiro teste havia sido aprovado. Ainda não dei minha resposta final sobre trabalhar aqui. Entendo. Antônio levantou-se. Mas há algo que preciso mostrar antes que decida. Ele a conduziu para um corredor lateral que terminava em uma porta simples, diferente das portas de vidro predominantes no restante do andar. Este é o escritório particular de Eduardo. Antônio destrancou a porta. Ele pediu especificamente que eu lhe mostrasse isso. O escritório era surpreendentemente modesto comparado ao resto do edifício. Uma mesa de madeira escura, estantes de livros, alguns quadros abstratos nas paredes. O que chamou a atenção de Helena, porém, foi uma pequena estante lateral repleta de porta-retratos. Aproximando-se, sentiu o coração acelerar. Eram fotos suas, dezenas delas,
desde bebê até a adolescência, incluindo formaturas escolares, apresentações de balé, competições de matemática. Como... Helena pegou um dos porta-retratos, incapaz de completar a pergunta. Eduardo contratou investigadores particulares ao longo dos anos. Antônio explicou calmamente. Não para interferir em sua vida, apenas para saber como você estava crescendo. Helena sentiu as pernas fraquejarem e sentou-se na cadeira mais próxima, ainda segurando a foto onde aparecia aos 10 anos, recebendo uma medalha de Olimpíada, de matemática. Ele assistia minha vida de longe? Era a única forma que encontrou de participar, mesmo que indiretamente. Antônio indicou a estante. Cada conquista sua era celebrada aqui. Helena não sabia se devia sentir-se reconfortada ou invadida. A ideia de ter sido observada à distância, fotografada sem saber, era perturbadora. Ao mesmo tempo, havia algo dolorosamente comovente naquele santuário improvisado. Por que ele nunca apareceu pessoalmente? Perguntou, devolvendo a foto à estante. Por medo. De ser rejeitado por você, de causar mais dor a Luísa, de enfrentar as consequências de sua covardia inicial. Antônio sentou-se em frente a ela. Eduardo é um homem complicado, Helena. Brilhante nos negócios, desastroso nos relacionamentos. O tipo de pessoa que construiu um império, mas não conseguiu construir uma família. Helena continuou, observando as fotos, tentando processar aquela nova dimensão de seu pai. O homem que a abandonara, mas guardara cada fragmento de sua existência. O paradoxo era difícil de reconciliar. Existe mais uma coisa que você deve saber. Antônio abriu uma gaveta da mesa e retirou uma pasta. Eduardo manteve uma conta para você desde seu nascimento. Todo mês, durante 22 anos, depositou uma quantia significativa. O dinheiro que você recebeu recentemente é apenas uma fração do total acumulado. Helena abriu a pasta, encontrando extratos bancários organizados cronologicamente. A soma final era tão astronômica que parecia irreal. Por que tanto dinheiro? Porque é tudo o que ele sabia dar. Antônio fechou a pasta gentilmente. Não estou defendendo, apenas explicando. Eduardo transformou culpa em dinheiro, sucesso em compensação. É uma matemática emocionalmente falida, mas foi como ele lidou com a situação. Quando saiu do edifício, horas depois, Helena sentia-se mentalmente exausta. Caminhando pelas ruas movimentadas do centro financeiro, tentava organizar seus pensamentos. A imagem que tinha de Eduardo tornava-se mais complexa a cada novo elemento. O pai ausente agora era também o observador distante, o provedor silencioso, o penitente sem coragem. No dia seguinte, Luísa chegou a São Paulo. O reencontro entre mãe e filha foi emocionante, com abraços apertados e lágrimas mal contidas. "Este lugar é seu?" perguntou Luísa, impressionada com o flat moderno e bem mobiliado. "É alugado, mas sim." Helena ajudou a mãe com a mala. Eduardo arranjou tudo conforme prometi. Luísa sentou-se no sofá, visivelmente cansada da viagem. "Como ele está, recebendo alta hoje." Helena serviu um copo d'água para a mãe. "Você quer vê-lo?" A pergunta pairou no ar como uma nuvem carregada. "Não sei, filha." Luísa suspirou. "Parte de mim quer virar as costas e esquecer que ele existe. Outra parte... Está curiosa?" Helena completou. "Talvez." Luísa bebeu. Água lentamente. 22 anos é muito tempo, e suficiente para construir um império. Helena sentou-se ao lado da mãe. "Conheci a empresa ontem. É impressionante. Ele sempre foi ambicioso." Um leve sorriso apareceu no rosto de Luísa. "Quando nos conhecemos, falava em construir prédios que mudassem a paisagem das cidades. Achei que fosse apenas conversa de jovem sonhador." Era raro Luísa falar sobre o passado com Eduardo sem amargura. Helena aproveitou a abertura. "Como vocês se conheceram?" Luísa ajeitou-se no sofá, os olhos mirando um ponto distante como se olhasse para o passado. "Eu trabalhava no ateliê de uma estilista em São Paulo, antes de abrir meu próprio negócio. Eduardo entrou para encomendar um terno para uma festa de formatura." Luísa sorriu com a lembrança. Ele era tão desajeitado na época, tão diferente dos rapazes ricos e arrogantes que normalmente frequentavam o lugar.
Foi amor à primeira vista? Helena perguntou, fascinada por esse vislumbre de um passado que desconhecia. Da minha parte, não. Luísa riu. Achei-o presunçoso, mas ele voltou várias vezes, inventando ajustes desnecessários no terno, só para me ver. Era persistente. E quando você cedeu? Quando o vi ajudando uma senhora idosa que havia caído na calçada em frente ao ateliê. Luísa ficou séria. Ele não apenas a ajudou a levantar-se, mas a acompanhou até em casa, carregando suas sacolas. Voltou 1 hora depois, todo molhado de chuva. Naquele momento vi algo nele além do estudante rico. Helena absorveu aquela história, tentando conciliar o jovem gentil da narrativa de sua mãe com o homem que posteriormente as abandonaria. O que deu errado, mamãe? A vida real interferiu no romance. Luísa ficou séria. Quando engravidei, a família dele entrou em pânico. Os Mendes tinham outros planos para o herdeiro que não incluíam uma costureira sem berço. Você o amava? A pergunta pairou no ar por alguns segundos. Sim, Luísa finalmente admitiu. E foi por isso que doeu tanto quando ele escolheu o caminho mais fácil. Naquela tarde, enquanto Luísa descansava, Helena recebeu uma mensagem de Antônio informando que Eduardo havia recebido alta e estava em sua cobertura no bairro dos Jardins. Ele pedia para vê-la, se possível. Após hesitar longamente, Helena decidiu ir. O endereço levou-a a um dos edifícios mais luxuosos da cidade. No elevador privativo para a cobertura, sentiu novamente aquela sensação de estar adentrando um mundo que não era o seu. Eduardo abriu a porta pessoalmente, ainda visivelmente debilitado, apoiando-se levemente em uma bengala. Helena. O alívio em sua voz era palpável. Não sabia se viria. Nem eu. Ela entrou, observando. O apartamento espaçoso e elegantemente decorado. Sua mãe chegou bem? Eduardo perguntou enquanto a conduzia para a ampla sala de estar com janelas do chão ao teto. Sim, está descansando agora. E a consulta está confirmada para quinta-feira. Dr. Silveira é excelente. Vai cuidar bem dela. Um silêncio. Desconfortável seguiu-se. Helena observou a cidade lá embaixo, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Vi seu escritório ontem, disse finalmente. As fotos. Eduardo pareceu momentaneamente constrangido. Eu deveria ter estado presente, não apenas colecionando momentos à distância. Mais uma falha minha. Por que nunca tentou uma aproximação real? Helena virou-se para encará-lo, mesmo depois que se separou de Cecília. Eduardo sentou-se pesadamente em uma poltrona. Cada ano que passava ficava mais difícil. O abismo entre nós crescia e havia algo mais. Algo que nem Antônio sabe. Helena esperou, sentindo que estava prestes a ouvir algo importante. Após me separar de Cecília, procurei Luísa secretamente. Eduardo olhou para as próprias mãos. Fui até Campos do Jordão, observei. Vocês duas de longe por dias. Você devia ter uns 8 anos. Helena sentiu o coração acelerar. E por que não se aproximou? Porque vi como eram felizes juntas. A voz de Eduardo falhou. Você era uma criança brilhante, sorridente. Luísa havia construído uma vida estável para vocês, contra todas as probabilidades. Temi que minha aparição súbita destruísse aquele equilíbrio. Não cabia a você tomar essa decisão. Não cabia. Eduardo concordou. Foi mais uma covardia disfarçada de consideração. Convenci-me de que estava sendo altruísta, quando na verdade estava apenas com medo. Helena processou a informação em silêncio. A imagem que formava de Eduardo ficava mais complexa a cada nova revelação. Antônio me mostrou a proposta do estágio rotativo. Ela mudou deliberadamente de assunto. Por que quer tanto que eu conheça a empresa? Porque é sua por direito. Eduardo ergueu o olhar. E porque, talvez egoístamente, quero compartilhar com você a única coisa que fiz direito na vida. A sinceridade da resposta a desarmou. Aceito a proposta. Helena anunciou. Começarei na próxima semana, depois que minha mãe estiver instalada e com o tratamento encaminhado. O rosto de Eduardo iluminou-se com um sorriso. Genuíno. Obrigado pela oportunidade, Helena. Não faço isso por você. Ela foi direta.
Faço por mim, pela experiência profissional. Compreendo e respeito isso. Quando Helena estava prestes a sair, Eduardo a chamou novamente. Helena, há mais uma coisa. Ele parecia hesitante. Seus avós, meus pais, gostariam muito de conhecê-la. Eles estão vindo a São Paulo este final de semana. Helena sentiu uma onda de ansiedade. Você contou a eles sobre mim? Sim, foi uma conversa difícil. Eduardo suspirou. Primeiro não acreditaram, depois ficaram furiosos comigo por ter escondido sua existência por tanto tempo. Agora estão ansiosos para conhecer a neta. E se eu não quiser conhecê-los? Será respeitado, obviamente. Eduardo respondeu. Mas eles não são responsáveis pelas minhas falhas, Helena. Na verdade, se tivessem sabido sobre você desde o início, talvez as coisas tivessem sido diferentes. No caminho de volta ao apartamento, Helena sentia-se como se estivesse montando um quebra-cabeça complexo. Cada novo encontro com Eduardo adicionava peças à imagem, tornando-a simultaneamente mais clara e mais complicada. Ao chegar em casa, encontrou Luísa acordada, folheando um álbum de fotos antigo que trouxera de Campos do Jordão. Estava relembrando sua infância. Luísa sorriu, dando espaço para a filha sentar ao seu lado. Você sempre foi determinada desde pequena. Helena olhou para uma foto onde aparecia com cerca de 5 anos, o rosto concentrado enquanto montava um quebra-cabeças. Mamãe, você sabia que Eduardo foi a Campos do Jordão quando eu tinha 8 anos? Que ele nos observou de longe? O sorriso desapareceu do rosto de Luísa. Sabia. A resposta pegou Helena completamente de surpresa. Como? Eu o vi. Luísa fechou o álbum lentamente. Ele não foi tão discreto quanto pensou. Notei sua presença no terceiro dia. E não disse nada? Não o confrontou? Não. Luísa suspirou profundamente, porque naquele momento entendi que, apesar de tudo, ele se importava o suficiente para vir ver como estávamos, e porque tinha medo do que sua presença poderia significar para a nossa vida. Você temia que ele tentasse me tirar de você? Luísa assentiu silenciosamente. Por isso rejeitou todo o dinheiro? Por medo de que ele pudesse usar isso como argumento para obter custódia? Parcialmente, Luísa admitiu. E também por orgulho, não posso negar. Helena tentou processar aquela nova revelação. Sua mãe, sempre tão franca, havia escondido algo tão significativo por anos. O que mais não sei, mamãe? Luísa olhou diretamente nos olhos da filha. Há uma coisa, algo que nem mesmo Eduardo sabe. Algo que guardei todos esses anos, porque achei que seria melhor para todos. Naquele momento, o interfone tocou. Era Roberta, voltando da faculdade. A conversa foi interrompida, mas Helena podia sentir o peso do segredo não revelado no olhar de sua mãe. Que verdade seria tão importante a ponto de Luísa, a mulher mais honesta que conhecia, tê-la mantido escondida por mais de 2 décadas? Na manhã da consulta médica, Helena acompanhou a mãe até a clínica particular no bairro de Higienópolis. A recepção luxuosa, com poltronas de couro e obras de arte nas paredes, contrastava drasticamente com os hospitais públicos onde Luísa sempre fora atendida. Parece um hotel 5 estrelas, não um hospital, comentou Luísa, visivelmente desconfortável com tanto luxo. O Dr. Silveira, um senhor de cabelos grisalhos e maneiras gentis, examinou Luísa minuciosamente. Após uma bateria completa de exames, seu diagnóstico foi direto. A senhora precisa de uma cirurgia para substituir a válvula mitral. Não há como evitá-la mais. E quais são os riscos? Perguntou Helena, segurando a mão da mãe. Como qualquer procedimento cardíaco, existem riscos, mas suas chances são excelentes, especialmente com nossa equipe. O médico sorriu tranquilizadoramente. O mais arriscado seria continuar adiando. Enquanto saíam da clínica, Helena notou que a mãe estava incomumente silenciosa. No que está pensando, mamãe? Na ironia da vida, Luísa olhou para o céu, cinzento de São Paulo. Durante anos recusei a ajuda de Eduardo para preservar minha independência. Agora dependo dele para continuar viva. Você não está dependendo dele. Estou usando recursos que são legalmente meus, que vêm dele no final das contas. Luísa suspirou.
A vida tem formas estranhas de fechar círculos. No restaurante onde almoçaram, Helena não conseguia parar de pensar na conversa interrompida da noite anterior. O que você ia me contar antes de Roberta chegar? Perguntou finalmente, após o garçom servir o café. Luísa mexeu sua xícara lentamente, evitando olhar diretamente para a filha. Talvez este não seja o momento. Mamãe, por favor. Estou descobrindo tantas coisas sobre meu passado. Ultimamente, preciso saber o que mais existe. Luísa depositou a xícara no pires e respirou fundo. Eduardo não foi embora exatamente como te contei. Começou ela. Ou melhor, ele foi, mas tentou voltar. Helena sentiu o coração acelerar. Como assim? Quando você tinha cerca de 1 ano, ele apareceu em nossa casa. Tinha se casado com Cecília, mas dizia estar infeliz. Queria que formássemos uma família de alguma maneira. E você recusou? Sim. Luísa encontrou os olhos da filha. Porque ele ainda estava casado. Porque parecia querer tudo. A segurança do casamento arranjado e a paixão que tínhamos. Porque não queria ser a outra, nem queria essa vida para você. Ele queria me reconhecer? Sim. Propôs dar seu sobrenome a você, pagar pensão oficialmente, participar da sua criação. Luísa pausou. Mas sem deixar Cecília. Pelo menos não naquele momento. Helena processou a informação em silêncio. Era uma versão diferente da história que sempre acreditara, onde Eduardo simplesmente as abandonara sem olhar para trás. Por que nunca me contou isso? Porque era mais fácil você acreditar que ele nos abandonou completamente do que saber que ele quis uma meia presença, uma família pela metade. Luísa segurou a mão da filha. E porque temi que, se soubesse, você pudesse culpar-me por afastá-lo. Eu nunca... Você era uma criança que cresceu sem pai. Seria natural questionar minhas decisões eventualmente. Luísa sorriu tristemente. Preferi carregar sozinha esse fardo. Há mais alguma coisa que devo saber? Luísa hesitou visivelmente. Sim, a razão pela qual realmente fugi para Campos do Jordão. A cirurgia foi marcada para a semana seguinte. Nos dias que antecederam o procedimento, Helena dividiu-se entre as aulas na universidade, o início de seu estágio rotativo na Mendes Incorporações e o apoio à mãe. O encontro com os avós paternos foi adiado por sugestão de Eduardo, que percebeu o estresse da situação. Na véspera da cirurgia, Helena foi jantar na cobertura de Eduardo. Antônio também estava presente, criando um ambiente menos íntimo e, consequentemente, menos desconfortável. Queria agradecer pessoalmente por tudo que está fazendo por Luísa. Eduardo serviu vinho para todos exceto para si mesmo, seguindo restrições médicas. O Dr. Silveira me garantiu que a cirurgia tem altíssimas chances de sucesso. Como disse antes, não estou fazendo isso por você. Helena tomou um gole de vinho. É pela minha mãe. Compreendo perfeitamente. Eduardo assentiu. Ainda assim, sou grato. A refeição transcorreu em conversas superficiais sobre a universidade e as impressões iniciais de Helena sobre a empresa. Apenas ao final do jantar, quando Antônio se retirou discretamente para fazer algumas ligações, Eduardo abordou um assunto mais pessoal. Helena, descobri algo hoje que acredito que você deva saber. Ela ergueu o olhar, apreensiva. Recebi uma ligação de um antigo advogado da família Mendes. Eduardo parecia escolher as palavras cuidadosamente. Aparentemente, meus pais sempre souberam sobre você. Helena sentiu o sangue gelar. Como assim? Meu pai. Contratou investigadores quando você nasceu. Eles confirmaram sua existência e acompanharam discretamente seu crescimento. Mas você disse que eles não sabiam. Eu não sabia que eles sabiam, Eduardo explicou. Mantiveram isso. Em segredo mesmo de mim. Aparentemente, estabeleceram um fundo fiduciário em seu nome desde então, independente dos depósitos que eu fazia. Helena tentou processar aquela nova informação. Seus avós, pessoas que nunca conhecera, haviam silenciosamente reconhecido sua existência por mais de 2 décadas. Por que estão revelando isso agora? O advogado diz que meu pai sempre pretendeu contar quando você completasse 25 anos. Meu AVC apenas acelerou os planos.
Eduardo parecia genuinamente surpreso com tudo aquilo. Parece que não sou o único Mendes guardando segredos. Na madrugada seguinte, Helena aguardava ansiosamente no corredor do hospital, enquanto Luísa era preparada para a cirurgia. Às 5h30, os enfermeiros vieram buscá-la para a sala de operação. Estarei aqui quando você acordar, mamãe. Helena beijou a testa da mãe. Vai dar tudo certo. Se algo acontecer comigo... Luísa segurou a mão da filha, com força. Nada vai acontecer, você vai ficar ótima. Mas se acontecer, Luísa insistiu. Tem uma carta no fundo da minha mala. Prometa que só vai ler se for necessário. Helena assentiu, sentindo um nó na garganta. Às 7. Horas seguintes foram as mais longas da vida de Helena. Para sua surpresa, Eduardo apareceu na sala de espera por volta do meio-dia trazendo café e sanduíches. Achei que poderia estar com fome. Ele ofereceu o lanche timidamente. Posso esperar com você? Helena aceitou com um aceno de cabeça. Durante a hora seguinte, permaneceram em silêncio, unidos pela preocupação comum. Quando o Dr. Silveira finalmente apareceu, ambos levantaram-se de um salto. A cirurgia foi um sucesso. O médico sorriu. Luísa é uma mulher forte. Está na recuperação agora. Deve acordar da anestesia nas próximas horas. O alívio foi tão intenso que Helena sentiu as pernas fraquejarem. Surpreendentemente, foi Eduardo quem a amparou. Ela vai ficar bem. Ele repetiu, como se para convencer a ambos. Luísa sempre foi uma lutadora. Apenas quando Luísa foi transferida para o quarto e Helena pôde confirmar por si mesma que a mãe estava fora de perigo, permitiu-se retornar ao apartamento para um banho rápido. Na pressa de voltar ao hospital, quase esqueceu o telefone, que havia deixado carregando. Ao pegá-lo, notou uma mensagem de Antônio. Eduardo desmaiou após sair do hospital. Está sendo atendido. Não se preocupe, parece apenas exaustão. Helena sentiu um conflito interno. Sua mãe precisava dela, mas Eduardo também parecia vulnerável. Após um momento de hesitação, respondeu pedindo que Antônio a mantivesse informada e dirigiu-se de volta ao hospital. No dia seguinte, com Luísa já consciente e se recuperando bem, Helena finalmente teve coragem de perguntar sobre o segredo que a mãe havia começado a revelar no restaurante. Você mencionou que havia um outro motivo para termos ido para Campos do Jordão. Helena sentou-se na beira da cama de hospital. Qual era? Luísa, ainda pálida e cansada da cirurgia, segurou a mão da filha. A família de Cecília. Sua voz estava fraca, mas determinada. Eles me ameaçaram. Como assim? O pai de Cecília era um homem poderoso, com conexões políticas. Luísa respirou lentamente, poupando energias. Quando Eduardo tentou retomar contato conosco, mesmo estando casado com Cecília, o sogro dele ficou furioso. O que ele fez? Mandou alguns homens me visitarem. Os olhos de Luísa ficaram distantes com a memória. Disseram que se eu continuasse permitindo que Eduardo nos visitasse, garantiriam que eu perdesse sua guarda. Helena sentiu um arrepio. Eles podiam fazer isso? Com o poder e dinheiro que tinham? Provavelmente. Luísa suspirou. Então peguei o pouco que tínhamos e fugi para Campos do Jordão, onde sua tia Marta vivia. Comecei do zero novamente. E Eduardo? Ele sabia dessas ameaças? Não. Nunca contei a ele. Luísa fechou os olhos brevemente. Temia que tentasse intervir e piorasse tudo. Ou pior, que não acreditasse em mim. Helena sentou-se, em silêncio, processando aquela nova camada da história familiar. Todos haviam sido manipulados de certa forma. Ela, sua mãe, até mesmo Eduardo. Os pais de Eduardo sabiam sobre mim o tempo todo. Helena compartilhou sua própria revelação. Aparentemente acompanharam minha vida à distância, como Eduardo. Um sorriso triste apareceu no rosto cansado de Luísa. Os Mendes sempre foram bons em observar de longe, mas não em realmente se envolverem. 3 dias depois, com Luísa se recuperando bem, Helena finalmente conseguiu visitar Eduardo em sua cobertura. Encontrou-o mais abatido do que esperava, o que a preocupou.
Os médicos dizem que foi apenas estresse e exaustão. Eduardo minimizou, indicando que ela se sentasse. Como está Luísa? Recuperando-se bem. Poderá ter alta em alguns dias. Fico feliz. Eduardo sorriu genuinamente. Ela merece ser saudável e feliz. Helena estudou, o homem à sua frente, percebendo novos sinais de fragilidade que antes não havia notado. Soube que seus pais chegam amanhã. Sim. Eduardo parecia nervoso. Estão ansiosos para conhecê-la se você ainda estiver disposta. Estou. Helena surpreendeu a si mesma com a resposta. Mamãe me contou sobre as ameaças que recebeu da família de Cecília. Eduardo empalideceu visivelmente. Que ameaças? Helena relatou o que Luísa havia revelado. A cada palavra, o rosto de Eduardo mostrava mais choque e dor. Eu nunca soube, murmurou quando ela terminou. Quando Luísa desapareceu com você, achei que era uma rejeição. Definitiva a mim, não uma fuga por proteção. Ninguém tinha a história completa. Helena concluiu. Todos nós vimos apenas partes do quebra-cabeça por todos esses anos. Na tarde seguinte, Helena conheceu seus avós paternos na cobertura de Eduardo. Augusto Mendes, um homem alto de 70 e poucos anos, observou-a com olhos marejados que lembravam os de Eduardo. Regina, sua esposa, abraçou Helena longamente antes mesmo de se apresentar formalmente. Você é exatamente como imaginávamos. Regina não fez esforço para esconder as lágrimas. Desculpe-nos por termos sido covardes por tanto tempo. Devíamos ter enfrentado Eduardo, forçado um reconhecimento formal. Augusto completou. Mas temíamos perdê-lo também. Durante o almoço, Helena descobriu mais peças do quebra-cabeça familiar. Como os Mendes haviam descoberto sobre sua existência através de um detetive contratado para investigar por que Eduardo parecia tão deprimido após romper com Luísa. Como haviam estabelecido um fundo para ela, mas respeitado a aparente decisão de Luísa de manter distância. Visitamos Campos do Jordão várias vezes ao longo dos anos, confessou Regina. De longe observávamos você na escola ou brincando na praça. Toda a família observando de longe, mas ninguém se aproximando. Helena não conseguiu evitar o comentário. Os Mendes são especialistas em arrependimentos tardios, Eduardo disse com amargura. Parece ser nosso traço familiar mais forte. A última visita de Helena a Eduardo antes de retomar sua rotina de estudos e estágio aconteceu uma semana depois, quando Luísa já estava em casa se recuperando bem. Para sua surpresa, encontrou-o organizando centenas de fotos antigas espalhadas sobre uma grande mesa. O que está fazendo? Perguntou curiosa. Montando um álbum cronológico da sua vida. Eduardo sorriu. Para Luísa. Achei que ela gostaria de ver os momentos que documentei à distância. Uma forma de completar o álbum dela. Helena sentou-se ao lado dele, observando as fotografias. Sua história fragmentada, capturada por olhos ausentes, mas atentos. Isso não substitui a presença real. Não, Eduardo concordou. Nada substitui. Mas talvez seja um começo para algo novo. Enquanto ajudava Eduardo a organizar as fotos, Helena refletiu sobre como, em poucas semanas, sua visão de mundo havia se transformado completamente. O pai monstruoso revelara-se um homem complexo e falível. A mãe heróica mostrara ter também suas próprias fragilidades e segredos. E ela mesma descobrira camadas de sua identidade que nem sabia existirem. No final daquela tarde, antes de sair, Helena entregou a Eduardo um pequeno pacote. O que é isso? Ele perguntou surpreso. Um vestido. Helena sorriu. Feito por minha mãe. Ela me ensinou a costurar quando eu tinha 10 anos e tem sido nossa forma de sustento desde então. Eduardo abriu cuidadosamente o pacote, encontrando um delicado lenço de seda azul petróleo, com suas iniciais bordadas em um canto. Na verdade, este eu mesma fiz, Helena admitiu. Não é perfeito, mas é o presente mais precioso que já recebi. A voz de Eduardo embargou. Obrigado. Naquela noite, voltando para casa, Helena pensou em como os fios do destino haviam se entrelaçado de maneiras inesperadas. Como Luísa, com seus dedos habilidosos, havia costurado uma vida para elas,
apesar de todos os obstáculos. Como Eduardo, à sua maneira tortuosa, havia tentado manter-se conectado a ela. Como seus avós haviam silenciosamente reconhecido seu lugar na família. A vida nem sempre oferecia finais perfeitos e arrumados como as costuras meticulosas de sua mãe. Às vezes, era cheia de pontos frouxos e remendos improvisados. Mas eram esses mesmos remendos que eventualmente formavam o tecido complexo e único de cada existência. Enquanto abria a porta do apartamento, Helena decidiu que talvez fosse hora de parar de lamentar os rasgos do passado e começar a valorizar o tecido, imperfeito mas singular, que formava sua história. E talvez, apenas talvez, fosse possível começar a tecer novos padrões para o futuro, não apagando as cicatrizes antigas, mas incorporando-as ao desenho maior de uma vida que finalmente parecia inteiramente sua. Ao lado do telefone, encontrou um recado de Roberta. Eduardo havia ligado, convidando Helena e Luísa para um jantar na semana seguinte. Os pais dele também estariam presentes. Uma reunião familiar, a primeira em 22 anos. A primeira de muitas, talvez. Helena sorriu, pensando em como sua mãe reagiria ao convite, em como ela mesma se sentia em relação a isso, em como a vida continuava surpreendendo, desenrolando-se como um tecido infinito de possibilidades. Pegou o telefone para ligar para Luísa. Havia decisões a tomar, pontos a costurar, histórias a continuar. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia um desenho aberto, esperando para ser bordado. Fim da história. Enquanto Helena fechava o diário onde havia registrado toda essa jornada de redescobertas e reencontros, um pensamento lhe ocorreu. Quantas histórias como a sua permaneciam não contadas? Quantas famílias viviam suas próprias costuras imperfeitas, tentando unir retalhos de passados complicados? Ela passou os dedos sobre a capa do diário, sentindo as texturas das memórias que havia registrado ali. Talvez compartilhar sua história pudesse ajudar outros a encontrarem coragem para seus próprios reencontros. Queridos leitores, assim como Helena encontrou significado ao desvendar as linhas invisíveis que conectavam sua família, esperamos que esta narrativa tenha tocado algo em vocês. As histórias têm o poder de nos fazer enxergar nossas próprias vidas sob uma nova luz. Se esta jornada de reconciliação e descoberta ressoou com você, não guarde esse sentimento apenas para si. Inscreva-se em nosso canal para receber notificações de novas histórias que, como esta, exploram as complexidades dos relacionamentos humanos. Deixe seu like como um pequeno ponto de costura que nos conecta e, principalmente, compartilhe nos comentários suas próprias experiências de reencontros e descobertas. Toda semana, trazemos novas narrativas cuidadosamente bordadas com emoções genuínas. Algumas já estão disponíveis na playlist Laços Reatados, que você encontra no canto superior da tela. Como Luísa ensinou Helena, as costuras mais bonitas são feitas com paciência e dedicação, e é assim que construímos nossa comunidade de leitores e ouvintes. Não deixe que esta história termine aqui. Junte-se a nós nesta tapeçaria coletiva de histórias humanas que continuamos a tecer. Um comentário, um like e uma inscrição de cada vez.